Todas nós sabemos quando que está chegando o nosso período menstrual, normalmente por causa das chatas cólicas. Quem nunca teve? Todo mundo já teve alguma vez na vida. Umas sentem mais, umas sentem menos, tem até quem diga não sentir. Mas será que é normal e saudável a gente sentir uma cólica muito forte? Para falar sobre isso, eu converso agora com o Dr. Belarmino José da Silva, no nosso quadro Saúde da Mulher. Estamos juntos, seja bem-vindo, meu amor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde para quem está em Ter casa. cólica é normal? A gente deve aprender a conviver com a cólica ou em algum momento é sinal de alerta, doutor? É um dos sintomas mais frequentes no consultório, cólica e dor pélvica, né? Que são duas coisas diferentes. Tá. A dor pélvica geralmente implica em algum sintoma a mais, tal qual. Vamos supor, uma apendicite que fica na região da pelve, a paciente vai ter uma febre, ela pode ter uma dor na perna que puxa. Então tem uma diferença aí. Mas contração ou cólicas, embrulho intestinal, é muito frequente. E as principais causas podem ser... eu vou mostrar, aproveitar que pedi para o Odair. Vai mostrar onde? Aqui, ó, sobre o que nós estamos conversando. É que, na verdade, a cólica, ela nem sempre vai ser só ginecológica. Ela pode ter uma razão muscular, aqui ao meio fica a coluna, ela pode ser renal, ovariana, pode ser da bexiga, tá? E das trompas. Só para dizer assim, então quando chega no consultório comentando, obrigado. É que a gente tem muito miúdo, como dizem por aí. Mulher tem muita coisa para doer na barriga, diferente de homem, né? Então, assim, Cíntia, uma das causas principais são alterações no útero. Ou porque aumentou de volume, que está com miomas, ou porque tem algum pólipo, que é tipo uma verruguinha que cresce dentro do útero e acaba dando essa contração. A endometriose é uma causa também muito comum. O uso de DIUs que se deslocam às vezes na natação, numa atividade física, também pode gerar muita dor. E um bem importante que a gente tem que diferenciar é a dor da cólica renal. Muitas vezes, expelindo, o cálculo é formado no rim e ele tem um coletor até a bexiga. E a bexiga e o útero são vizinhos. Então, muitas vezes, cólicas contínuas, elas são cálculo de bexiga. Tem a ver com aquela dor que irradia porque a cólica irradia para as costas, sim, né? No período menstrual, que é onde a gente tem cólica, dói aqui atrás. As pernas os rins, né? ficam pesadas pela vascularização e também pode dar dor nas costas também. Por isso que eu fiz questão de dizer assim, uma atividade física, às vezes sem um aquecimento prévio, algum problema renal. Então, geralmente começa conosco porque procuramos fazer esse é o clínico geral da mulher. Mas muitas vezes a questão não é somente ginecológica. Outra causa muito comum por exemplo, cada vez mais mulheres têm cesarianas, é uma realidade. E cada cirurgia, seja cesariana ou qualquer outra que a mulher tenha passado, tem cirurgias que sangram um pouco menos, outras que sangram um pouco mais. E quando sangra um pouco mais, a gente procura estancar todo esse sangramento de uma forma adequada. Mas algumas vezes ficam micro vasos e eles começam a soltar um pouquinho desse sangramento. Pode dar essa dor. Aí o que ocorre? Pode dar uma dor no pós-operatório imediato, mas com o tempo forma um coágulo e esse coágulo junta o intestino gerando uma aderência. Certo. Então é muito frequente se ter dor. Aderência normalmente quem já fez cesariana. Cesariana ou outras cirurgias até, né? Por que ocorre essa cólica? Quando o alimento está passando por aquele estágio ali, intestino delgado ou intestino grosso, ele tem uma dificuldade para passar porque ele está... diminui o diâmetro, então é algo muito frequente. Tem mulheres que reclamam de cólica, daí não seria a dor pélvica que a gente já falou aqui, eu acho que é cólica mesmo, sensação de cólica, depois da relação sexual. Porque durante a relação sexual, como o próprio nome diz, é uma atividade, né? E como atividade, o útero, ele fica, quando a mulher tá para ter orgasmo, aumenta, dobra a quantidade de sangue na região do útero, e a possibilidade de descamar seria a menstruação, dar um corrimento, alguma coisa, aumenta. E esse aumento, pela excitação, pelo aumento da vascularização na região pélvica, faz com que após a relação a mulher tenha dores em baixo ventre
na forma de cólicas. Do embrulho, um mal-estar que passa, tipo... Tem algumas perguntas relacionadas a isso e também a questão sexual que foram chegando. Eu posso ir fazendo também? Por favor. Vamos lá? Vamos lá. Então, por exemplo, assim, o doutor falou que pela vascularização, depois a mulher pode ter a sensação de cólica depois da relação sexual, né? Sim. O tamanho do pênis interfere? Pode interferir. A não ser que seja bem pequenininho como o do Pipoca. Daí, a não ser... ninguém reclama. A não ser... Pipo? Brincadeira, meu amor. A não ser, Cíntia, que é uma razão muito... também tem que se pensar. Porque deve haver uma proporcionalidade entre o casal. Então, tem mulheres que têm, e é dentro da normalidade, mulheres que têm uma abertura genital menor do que outras. Aí cabe mais ao parceiro saber lubrificar, saber como... Para não machucar. Para não machucar. Tá. Então, a lubrificação, seja ela externa, hoje a gente tem produtos que simulam muito... exatamente. Então, a lubrificação e as preliminares vão fazer a diferença total para não gerar esse tipo de cólica. Que pode machucar? Essa história com certeza. Assim, ai, machucou, é muito grande, ou vai doer o meu útero, por exemplo. A gente já escutou falar. Na verdade... Isso existe ou é mito, doutor? Na verdade, o problema maior seria a intensidade da força na hora do ato do que o tamanho em si. Porque, na verdade, o que gera o tamanho é o próprio sangue que infla e faz com que o pênis tenha tamanho. A gente às vezes vê em filme cada coisa que Jesus amado, não dá, tá louco? Mas tendo preliminares... Até aquilo, doutor, tá doido? Não há preliminar. Mas se você procurar ver mais, você vai ver que... Dá, né? Dá. Querendo, quando dois querem aquela história. Dá certo. Então o tamanho não seria o problema, muito mais a forma de fazer do que o tamanho. Eu queria colocar, se você me permitisse, então, mais uma causa frequente que tem muito no mito popular, que é o útero infantil. O útero infantil nada mais é do que um útero que tem um tamanho, a gente tem uma medida uterina padrão. Quando ele fica muito abaixo desse padrão, popularmente é chamado de útero infantil. E ele é uma causa muito frequente de cólica. Por quê? Porque às vezes o fluxo menstrual é muito grande e a superfície dele é pequena. Então gera muitas cólicas. Uma curiosidade que normalmente os homens acham, estou vendo, relacionada à sexualidade, né, da mulher, que o tamanho do pênis influencia na questão de prazer. Não, nada a ver. Na verdade, você sabe quem mais se preocupa com o tamanho do pênis? O homem. O homem. É uma questão de autoafirmação ali na adolescência, se ele vê se em casa ele tem uma certa intimidade com o pai e tal, ele sabe que ele está numa forma evolutiva. Mas se eventualmente em casa aquilo é tabu e daqui a pouco ele está com 13, 14 anos, tem um colega de 17, 18, que já há uma diferença muito grande pela própria idade, ele pode se sentir com o tamanho inferior, quando na verdade ele está na escala evolutiva, ele vai chegar até lá. Porque o homem que criou isso, mulher nunca ficou levantando essa bandeira. O símbolo fálico é um símbolo desde a época romana, de poder. Então, e na verdade o grande poder está nas preliminares, como a gente havia comentado há pouco. Não adianta também não saber usar, né, meu bem? Né? É o conjunto, né, doutor Bellarmino? Também não precisa vir com chocolate batom daquele, né? Assim, sua reclamação não dá para colocar no ar. Mas também não, né? Tem que ter o bom senso, tá tudo certo. Depende do casal, né, doutora? Isso. Esse quando é o lance. Dois querem, funciona. Fazer xixi depois da relação sexual é fundamental? Pode fazer infecção urinária se tiver uma relação sexual, a bexiga tá cheia, não fez xixi, guardou o xixi muito tempo? Sempre que possível, depois da relação, deve ir urinar. Mesmo porque, como aumenta essa vascularização na região genital, aumenta a quantidade de sangue que o rim vai filtrar. Então, o que acontece? A bexiga, durante a relação, se for uma relação mais ou menos convencional, porque a gente Quanto tempo uma relação convencional, doutor? Em torno, pelo menos, das preliminares até os finalmente, uns 30 minutos. Pelo menos, tá? Essa média, meu filho? Quando é abaixo disso, seria uma questão de ejaculação precoce. Associada com ansiedade, uma série de fatores. Então, pelo aumento da filtração do sangue nos rins, acontece um acúmulo de urina, que o ideal é a mulher, logo após o término da relação, esvaziar a bexiga, porque quanto mais inflada a bexiga fica, ela abre pequenas fissuras
e que futuramente vão poder dar infecção de repetição para a mulher. E pode dar infecção urinária? Porque assim, normalmente quando a mulher fala assim, eu tô com cistite, aí as amigas brincam, né? Ah, namorou demais e tal. Tem a ver? Não. Olha só, né? O que elas chamam de cistite, na verdade, é uretrite. O que é isso? Na região genital feminina, a uretra, diferente do homem, ela é separada. Ela fica acima e a abertura vaginal fica embaixo. Durante a relação sexual, o coito, pelo atrito das mucosas, inflama um pouquinho ali. Inflamar, no caso, seria como a gente pegar agora a mão e passar numa superfície sólida que vai ficar tudo vermelho, não é infeccionado. Então, o pênis batendo naquela região ali da uretra, ela incha um pouquinho pelo atrito. Então, a primeira micção depois do ato sexual, quando a mulher vai ao banheiro, geralmente arde ou ela tem dificuldade para descer, mas não é infecção. É uma uretrite, porque a uretra, ela está inchada, ela está meio que machucada. Quando que a gente sabe que seria uma infecção? Quando vai fazer o xixi, dá aquela repuxada? A infecção, ela muda o odor da urina. Cheiro ruim. A mulher tem sempre a sensação de não ter esvaziado a bexiga. Pois é, dá vontade de fazer xixi, vai não várias sai, vezes seguido. E, eventualmente, com febre. E ela não reduz. Já a pós-coital, a pós-relação, tem começo, meio e fim. Quanto tempo dura essa pós-coital? Geralmente em torno de 6 horas. Ah, não, tá. Sendo o primeiro, logo após, até o outro dia de manhã ela poderá ter um pouquinho de dificuldade. No meio da manhã já está resolvido. Se não passar, tem que procurar o médico. Eu tenho colegas urologistas e nós mesmos costumamos, ginecologistas, indicar um medicamento que é tomado toda vez após a relação sexual para evitar essa uretrite. Isso existe. Então, pacientes que se queixam muito de cistite, a gente faz esse medicamento via oral, a mulher deixa do lado do cômodo do quarto, teve a relação, vai até o banheiro, já aproveita, faz a micção e toma esse comprimido. Imediatamente aquele desconforto passa. O urologista utiliza bastante e nós também. Por que tem mulheres que, por exemplo, as que não usam preservativo, que já tem um relacionamento estável e duradouro, enfim, tem mulheres que se queixam de mesmo, por exemplo, 24 horas após a relação sexual, ainda sentirem sair esperma, né? Sim. Reclamam assim, meu Deus, mas fica saindo, que tem que usar absorvente, tem que usar protetor de calcinha e tal. E outras não. Por que isso, doutor Bellarmino? É uma questão anatômica. Como a gente estava falando também de pênis e tal, a abertura feminina também ela é individual. Então, quanto mais estreito o canal, mais lento a drenagem desse esperma. Vai demorar mais para sair. Leva mais tempo porque as paredes se encostam muito mais. Então, leva um pouco mais de tempo. Se a mulher tem esse espaço, não é folga vaginal, não seria isso. Certo. É uma questão de anatomia mesmo. Se for um pouquinho mais afastado, na primeira micção, até o outro dia de manhã, já está tudo ok. Não tem problema. É porque é uma reclamação que se ouve muito, e aí as pessoas não conseguem entender o porquê. E às vezes, até no consultório, é confundido com corrimento. Então, por isso que quando se vai fazer um preventivo, o ideal é que 72 horas antes não se tenha relação sexual. Não se tenha tido atividade sexual, ou se houve que seja com preservativo. Porque se colher o preventivo, vem no laudo, presença de espermatozoide. Aí vai ter que ser refeito. Acusa. Acusa. Então, para quem está em casa e estiver nos assistindo, saber que para um bom preventivo não deve haver sangramento e não deve ter tido atividade sexual de véspera. Ou se houver com o preservativo. Doutor Bellarmino, em um minutinho, rapidinho, quem tem cólica muito, muito forte e quer optar pelo anticoncepcional de uso contínuo, porque tem cólicas que afetam a vida da pessoa, né? A pessoa não consegue trabalhar. Cólicas que deixam a mulher pálida, com sudorese, em situação semifetal, contraída da dor. Não conseguir ter atividade normal, né, de vida. Ela fica antissocial, perde libido, fica mal-humorada. E a principal causa de dores muito frequentes são a endometriose, que também gera cólicas. E a endometriose, o tratamento é o anticoncepcional. Anticoncepcional pode tomar contínuo. emendado, porque tem gente que tem esse preconceito. Ai, não pode. Ou se o médico recomendar, pode. O sangue não vai ser acumulado, ele simplesmente não vai ser feito. Não vai limpar meu corpo. E a mulher se livra de uma videolaparoscopia, porque tem um tratamento clínico para endometriose. Nem toda endometriose tem que ser feito uma videolaparoscopia.